Olá, como que você está? Como que vocês estão? Hoje nós vamos continuar nossos vídeos de meditação sobre o Apocalipse. No Apocalipse 20 nós vamos ver agora. Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós saibamos fazer a coisa certa de modo certo no tempo certo. Ilumina a nossa mente, Espírito Santo, para que possamos compreender as tuas palavras, aquilo que o Senhor quis dizer, e não o que nós achamos, mas a tua vontade, ó Senhor. Dai-nos o dom da sabedoria. Amém. Bom, então nós estamos vendo aqui Apocalipse 20. A sorte do dragão, capítulo 21. Capítulo 20, versículo 1. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Tá vendo? Um grande anjo que tinha na mão a chave do abismo, né? E prendeu a antiga serpente, o dragão, a Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Aqui a gente está meditando, fazendo um estudo ainda, a gente tem um estudo sobre esses 1000 anos, esse 1000 anos vai ter, viu? Lá em Isaías fala sobre esses 1000 anos, que é 1000 anos de paz no mundo, inclusive a morte vai ser extirpada da terra. Aí vocês falam, como que é isso, Jonas? A gente vai juntando as peças da palavra de Deus e chega a uma conclusão. Por exemplo, lá na palavra de Deus fala assim, né? O Senhor Jesus falando, né? Que é a autoridade máxima. No Sermão da Montanha ele fala assim: bem-aventurados os mansos e humildes do coração, porque eles herdarão a terra. Os mansos e humildes de coração já herdaram a terra? Já estão na posse da terra? Está uma maravilha porque os mansos e humildes herdou? Não, é justamente ao contrário. A gente vê o sanguinário, os perturbados, os egoístas, os endinheirados do mundo, os endiabrados, né? Dominando no mundo, né? Nós vemos a violência que existe no mundo. Então os mansos e humildes ainda não herdou a terra. E como que eles vão herdar a terra? Quando vão herdar a terra? É nesses 1000 anos que vai haver na terra. Por isso que está falando aqui que a serpente, o dragão, Satanás, né, a antiga serpente, será acorrentada por 1000 anos. E atirou no abismo, né, esse grande anjo com essa corrente, e fechou e selou por cima. É lógico que não é bem uma corrente como nós entendemos, né? No mundo espiritual é diferente, mas Deus fala assim de uma forma que nós humanos possamos entender. Quer dizer, a ação dele vai ser totalmente restringida, vai estar acorrentado as mãos, pés, não pode fazer mal nenhum. Não que ele vai ficar acorrentado fisicamente, né? Mesmo porque um espírito não tem corpo, né? Mas a gente não sabe exatamente como é, que no mundo espiritual a gente não compreende. Deus faz um paralelo com o mundo físico da nossa terceira dimensão para que a gente possa entender. Entendeu? Então, mas ele vai ficar inerte durante esses 1000 anos, não vai poder agir na Terra, mas e no universo. Né? Para que lá fechou e selou por cima para que já não seduzisse mais as nações do mundo todo, né, que são seduzidas pelo mal. E qualquer um que tem bom senso vê que o mal está no mundo ainda, né? Seja de um lado ou de outro, o mal está aí, deitando e rolando, né? Como diz, né? O mundo jaz no maligno, né? A própria palavra de Deus fala que o mundo é refém do maligno, do mal, né? E até que se completasse os 1000 anos, depois disso ele deve ser solto por um pouco de tempo. Eu falei, meu Deus, né? Deixa ele lá preso, para que vai soltar ele? Por que vai soltar ele aqui? Existe um mistério, que talvez eu conte mais para frente para vocês, que fala a respeito dos 1000 anos, né? O dia de 1000 anos e o 1000 anos de um dia. O 1000 anos é um dia de Deus, né? E foi aquele 1000 anos que Deus falou, aquele dia que Deus falou para Adão e Eva. Se vocês comerem desse fruto, desobedecerem, certamente morrereis. No dia em que comerdes, eles morreram no mesmo dia? Não. Adão viveu 939 anos. Eva, a Bíblia não fala. Teve uma pessoa que viveu mais, foi Matusalém, 969 anos parece. Quer dizer, ninguém atingiu os 1000 anos, ninguém atingiu esse dia como Deus falou. Nesse dia você certamente morrereis. Mas por que nossa vida é tão pouca hoje? Porque Deus que viu que o ser humano era muito mal. E depois do dilúvio, porque Noé com 500 anos começou a construir a arca, né? Ele viveu até 800 e poucos anos. Deus viu que o ser humano pecava desde pequeno e a desgraça ia ser grande no mundo. Já pensou uma pessoa mal viver 1000 anos? Então Deus, né, falou a partir de hora avante, vocês podem ler lá, está na Bíblia. Antes do cientista fazer pesquisa do genoma humano, está lá escrito, Deus falou assim, a duração da sua vida não será mais que 120 anos. E eu acompanho o estudo do genoma humano, da genética, desde os anos 1980, que eles fizeram um consórcio internacional para combater, porque o cientista, né, que trata de biologia, de vida, não é de biologia, né, vida, de genética, esses cientistas disseram que não tem explicação tanto para a pessoa envelhecer como para ter doença e morrer.
Os cientistas falam isso. Você fala, Jonas, é loucura isso. Não. A pessoa que estuda entende isso, é verdade. Por exemplo, você vê um ser humano, vamos comparar um ser humano. O ser humano nasce pequenininho, nenê, e ele vai até os 10 anos. 10 anos ele envelheceu, a criança. A doença até pega por causa das coisas do mundo, né? Todas as doenças podem ser curadas se nós conseguirmos mexer com a genética humana de uma forma saudável, né? Com o bem, né? Não com o mal querendo vender remédio, como acontece aí, né? Querendo ter lucros exorbitantes e egoísta. Por isso que não tem a cura para muitas doenças, como o câncer mesmo já podia ter a cura. Pelo meu entendimento, o câncer já podia ser curado e várias outras doenças, né? Então, mas você vê que uma criança de 10 anos, ela ainda continua nova. 20 anos, a pessoa é velha? Não, e passou 20 anos. E o que aconteceu então? Por que não envelheceu nesses 20 anos? Porque a célula vai se renovando, se renovando. Aí quando atingir uma idade lá de 20 e poucos anos, depende de cada pessoa, cada genética, cada descendência, é uma idade certa para começar, dispara um gatilho na célula, telomerase, alguma coisa assim que eles falam, e aquela célula, aquele filamentozinho, começa já igual um reloginho, aí começa a partir dali, já começa a ter decaimento da célula, já não renova toda, 100%, e vai aumentando cada vez mais, quanto mais vai passando o ano, vai indo até a pessoa morrer. E o cientista pesquisando disse que se eles conseguissem combater o envelhecimento e todas as doenças de uma pessoa, o cientista, lá atrás, na década final de 1980, eu acompanhava, agora faz um bom tempo que eu não acompanho mais de perto esse estudo genético, que já deve estar bem avançado, mas escondido aí, né? Só para os ricos e poderosos, né? Que inclusive eu vi uma cantora esses dias, que é mais velha do que eu vi ela, ela estava de férias, falei, não é possível que seja essa cantora. Por quê? Porque ela já está fazendo esses tratamentos, ortomolecular e outros, né, para rejuvenescimento. Mas eles vão primeiro usar para os ricos, depois talvez um dia chegue para os pobres, né? Vai chegar porque Deus vai fazer chegar. E aí eles estudavam e eles disseram o seguinte, os cientistas chegaram à conclusão que não existe explicação para o ser humano envelhecer. Só que daí eles fazendo o estudo da célula, né, fazendo aceleração da célula, né, em provetas, não é proveito que chama, aquelas cilindrozinhos que os cientistas, os biólogos, os químicos fazem teste, né, e fazendo com célula humana, e eles fazendo um paralelo, um proporcional à vida do ser humano, viram que é o seguinte, eles viram lá, cientistas, eles são assim, e é o correto, tem que provar para crer, eles lançam a teoria no estudo, depois eles têm que trazer em prática para comprovar a teoria. Como muitas teorias que o Albert Einstein cabeção lançou, a teoria da relatividade em 1905 e outras, sobre o espaço-tempo, a quarta dimensão e tal, e a física quântica, né? Os cientistas todos ficaram meio doidão, né? Mas eles foram buscar fazer teste. Inclusive agora com o bóson de Higgs, que eles descobriram, de Higgins, né? E o acelerador de partículas na Europa gigante que eles construíram, vão construir outro, eles estão conseguindo comprovar a respeito da física quântica. A teoria da relatividade de Einstein já comprovou, a respeito dos buracos negros, as coisas que ele falou já comprovou, entendeu? Mas primeiro, então, eles tem que comprovar, senão é só teoria. E foi provado, né? E aí os cientistas provaram na célula que o ser humano, quando desse 120 anos, ele ia apagar igual uma lâmpada. Mesmo tendo a pele nova, mesmo tendo tudo do jeito, como se fosse um jovem de 25 anos, 20 anos, ele ia simplesmente deitar e parar, ia parar todos os órgãos dele. Você vê que interessante? E na Bíblia, você pegar lá, quando fala do Gênesis, né, de Noé, vocês podem ler lá, vocês vão achar. Deus falando a duração dele do ser humano não será mais de 120 anos. E o cientista deu exatamente essa data. Eu vi isso lá na década de 1980. Então esses 1000 anos vai ser isso, né? Por isso que o ser humano não viveu mais tanto como eles viviam esses antigos, que viviam 939. E esse dia de 1000 anos é um dia, né? E o ser humano não passou. E Jesus veio, fez a parte nova do novo Adão, só que Jesus não fez a parte da parte física, como falou, que a Bíblia fala lá que é o último inimigo a ser derrotado, porque Deus tem todo um propósito, um projeto, um plano, mesmo com as nossas bagunças tudo, Deus vai dar bom fim, bom termo à raça humana, à humanidade e ao mundo. Então por isso que aqui o diabo vai ser solto por um pouco de tempo, nesses 1000, no fim do ano, ó, até que se completasse esses 1000 anos. Depois disso ele deve ser solto. Para quê? Para tentar novamente derrubar o gênero humano, como fez com Adão. Só que dessa vez ele vai se dar mal porque Jesus é ser humano também, vai estar junto governando o mundo. Entendeu? Vai ser solto por um pouco, entendeu? Eu falei para Deus, mas por que soltar? Por causa disso. Então Deus vai permitir que solte. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam poder. Depois a gente pode falar mais sobre esses 1000 anos, se não ficou muito claro para vocês, a gente pode fazer um estudo sobre isso, sobre esses 1000 anos de paz que vai ter na Terra. A Terra vai se tornar um paraíso novamente,
como era no tempo de Adão e Eva. Por quê? Porque Deus faz as coisas certas e tem que cumprir o que é de Deus. Então tem que ter esse dia de 1000 anos, o ser humano tem que passar na Terra com Deus, para aí sim ele ser levado para outro lugar que Deus já preparou para a humanidade toda. Vi também tronos sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados, tá vendo? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera de 7 cabeças e 10 chifres e sua imagem, né? O G20, os mandamentos deles que são contrários aos mandamentos de Deus. Que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Esse sinal na fronte e nas mãos pode ser o pensamento igual, na mão fazer as mesmas coisas que eles querem que faça, né? Contrárias às coisas de Deus, né? Pode ser também que seja um chip, né, um microchip, nanotecnologia que vai ter logo. Mas já tem, num certo sentido figurado, já existe esse sinal, que é você pensar como essa fera de 7 cabeças e 10 chifres, você agir como essa fera de 7 cabeças e 10 chifres, que é só pensando no seu bem-estar, no seu dinheiro, na sua vida e nos bens materiais, a mente também focada para a diversão, distração do mundo, esquecendo Deus. Então já pode ser a marca da fera aí na mente. Que essa fera de 7 cabeças e 10 chifres é o G20, é esse governo mundial, é essa unificação de pensamento no mundo. Né? Então, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos, esses vão ter o poder de julgar, vão receber a glória devida de Jesus, vai ser feita justiça por todos aqueles que sofrem injustiça, né? E eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo, ó, aqui, ó, tá vendo? Presta atenção, ó, eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então Jesus, o mundo vai ser espiritualizado. Jesus está com o seu corpo glorificado, né? É lógico, é um corpo glorioso, não sofre mais efeito de doença, de morte, de nada, de dor, nada. Indestrutível. Mais sutil o corpo. Então Jesus está com esse corpo e o mundo vai ser governado por ele. Como a forma que ele vai governar a gente não sabe, mas o mundo vai ser espiritualizado. Então fala que essas pessoas que são fiéis a Jesus, que não recebem a marca da besta, vão reinar. Ó, viveram e reinaram uma vida nova com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos é isso que muita gente não entende. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Quer dizer, não vai ressuscitar o corpo dessas pessoas. As pessoas que morreram já estão diante de Deus, porque a alma e o espírito não morrem, mas o corpo físico deles não ressuscitaram ainda, e vão ressuscitar, de todos. Tanto as pessoas que não quiseram Deus também vão receber seu corpo, que é justo, e as que foram para Deus também vão receber seu corpo. Só que de um lado vai receber o corpo, né, mas carcomido com a velhice, com o pecado da pessoa, e do outro lado vai receber o corpo glorioso junto a Deus, junto a Jesus, né? Cada um de acordo com o seu querer e sua vida que levou. Então diz assim, até que se completasse 1000 anos. Então a ressurreição dos mortos vai ser depois dos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos, tá vendo? Reinarão com eles durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. É o que fala aqui, né? Tinha falado aqui no comecinho. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Então, depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? Norte e sul, e reuni-las para o combate. Serão numerosos como a areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual cidade querida? Pode ser Jerusalém ou pode ser uma nova cidade, né? Nova Jerusalém, que vai ter na terra aqui por um tempo. Mas desceu um fogo do céu e os devorou, tá vendo? E as devorou. Então vai devorar toda essa multidão, né, de pessoas que estão aliadas aos demônios. Diz que dá os demônios junto, um fogo do céu e as devorou. E o demônio, sedutor delas, foi lançado aonde? Num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, que é do nosso tempo. A fera é do nosso tempo e o falso profeta também. E onde serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Atormentado como? Deus vai ficar atormentando, espetando eles? Não. O tormento deles vai ser da mente deles, de ter feito coisa tão errada e de ter decidido se firmar nesse mundo de pecado e longe de Deus. Então esse é o tormento, é o remorso, ficar lembrando de todas as coisas erradas que fez, todas as coisas boas que podia fazer, todas as pessoas boas que passou pela vida, e eles fazendo mal, se firmando na mentira e no mal, na escuridão e longe de Deus. Então esse é o tormento deles, é o tormento maior que tem, e que vai ficar longe de Deus para sempre, porque escolheu. Depois aqui, vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, quem? Deus Todo-Poderoso. Os céus e a terra fugiram de sua face, ó. Fugiram de sua face, o céu e a terra. E já não se achou lugar para eles, nessa terra antiga, essa terra velha, cansada, né?
Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Ó, vi quem? Os pequenos, grandes e pequenos, diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, ó, esse é o segundo julgamento, depois dos 1000 anos. E os mortos foram julgados, quer dizer, vai ressuscitar e vai ser dado galardão para cada um, de acordo com o que fez, vai receber o prêmio de Deus. Agora vem a parte do galardão, esse segundo julgamento. Porque quando a pessoa morre, já tem o julgamento. Aqui o apóstolo São Paulo diz, aqui só se morre uma vez, e logo após vem o juízo. A alma, quando morre, ela sai da dimensão nossa, material do nosso tempo, e já entra em juízo com Deus. Ah, Jânio, mas na ZQM fala isso, que tem beleza e PPP, que ninguém é julgado. É lógico que não, porque a pessoa não morreu ainda, o fio de prata não desligou, não é julgamento verdadeiro. A pessoa não pode ser julgada à distância, à revelia, não pode ser julgado assim. Entendeu? Ele tem que estar ali presente para fazer o julgamento dele. Então, quando as pessoas têm essa ZQM, Deus mostra para eles o que pode ser e o que pode não ser, depende da atitude deles. E esse julgamento é a própria pessoa que é a sua consciência, ele vai esquadrinhar a sua consciência. E vai dizer, eu não sou digno de ir para o céu, me deixa eu sair de longe da vista dele, quer sair da frente de Jesus. Eu vi um testemunho de uma alma, de um julgamento revelado por uma pessoa, que ela chegou a um ponto, Jesus mostrou toda a vida dela, primeiro recebeu, ela teve aquela alegria, aquela paz que todo mundo sente na ZQM, né, que entra no reino de Deus, sente aquele gostoso, às vezes é um familiar falecido que conversa, aí depois veio o julgamento. E essa alma diz que teve o julgamento, e aí Jesus foi mostrando, desde pequena ela, fazendo mal para a irmã chorando, sentiu todo o sentimento de dor, de desamparo da irmã mais nova, roubou a boneca dela e judiava dela, e foi vendo, e todo o mal que ela foi fazendo, foi vendo as graças que ela perdia, alguma coisa boa que ela fez, que ela acabou recebendo tudo em dinheiro que Deus deu para ela, que ela ficou muito bem de vida financeiramente, porque ela não ia receber nada do outro lado, porque estava longe de Deus, né? E ela foi indo, se firmando no engano, na mentira, e dizendo que não tinha pecado, não queria filho, não queria nada. E por último, então, ela vendo tudo aquilo ali, por último, diz que Jesus olhou para ela assim, e como se falasse, o que você decide, né? E ela falou, não, eu queria sair da presença dele, eu queria sair de perto dele, eu queria me afastar, eu queria sair. Então ele falou, então afaste-te para fogo eterno. Aí diz que ela se precipitou para o inferno, para a escuridão. Tá vendo? Então não é bem Deus que vai fazer o julgamento severo. A gente mesmo, a nossa consciência, nós vamos se julgar o mal que nós fizemos e pesar na balança. Então fala, né, que o grande profeta e o falso profeta e a fera já estavam ali, né? E agora nós estamos aqui no trono branco, no grande julgamento. E ainda outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os seus mortos. Por que o mar restituiu os seus mortos? Que ele não estava. Ela vai ressuscitar os corpos gloriosos. Jonas, como que pode fazer isso? Deus tem poder de fazer isso. Na física quântica já dá um vislumbre para nós do mundo espiritual que é possível isso. Então Deus vai restituir o corpo das pessoas, lógico, glorificado, né? Um corpo sutil, mas de carne e osso também, mais sutil. Jesus tinha carne e osso quando ele estava ressuscitado. Mas é um corpo glorificado, sutil, é perfeito em tudo. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, tá vendo? Devolveu de quem? Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, o inferno, né? Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea, né, foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é essa, o tanque de fogo, tá vendo? Pior que tem gente que vai ser tirado do inferno e jogado nesse tanque de fogo. Tudo que não foi encontrado inscrito no livro da vida, olha que terrível, foi lançado ao fogo. Amém? Então que a gente possa refletir sobre essa palavra. Semana que vem a gente vai ver o 21, que é uma maravilha, o Apocalipse 21, muito bonito. Vocês vão ver que gostoso. O que nós temos que fazer? É ficar firme com Deus. Deus é o justo juiz, ele vai ver todas as intenções do seu coração, sua intenção. Deus não julga como nós julgamos, nós vemos as aparências. Deus vê o coração de cada um e a intenção que levou a pessoa a fazer as coisas. É isso que Deus julga. Então nós não podemos. Enquanto a pessoa está viva, tem jeito de salvar e nós temos que insistir para a salvação de todas as pessoas. Procurar fazer o bem sem ver a quem, como diz o ditado, né? Fazer nossas orações diárias, que nos ajuda a aproximar de Deus, ler a sua palavra, conhecer a sua verdade, receber a orientação do Espírito Santo e seguir em frente. E seguir em frente, não é se apavorar nem nada. Deus está no controle, Ele que deu a existência. Antes de você vir ao mundo, onde você estava? Você pagou pelo seu corpo, você pagou pela tua alma? Quem te trouxe no mundo? Então, da mesma forma que Ele te trouxe, Ele vai te cuidar e te levar, a não ser que você não queira Ele. As pessoas que vão para o inferno, quem é? Que não quer Deus. Que se firma no mal, aqui no orgulho, na arrogância, na soberba, fazendo mal para os outros, fazendo mal para todo mundo, fazendo mal para os animais, para os bichos, sendo cruel, sendo ruim, egoísta, mentiroso, orgulhoso, e alimentando essas coisas. Porque todos nós nascemos no pecado e temos nossas misérias, nossas mazelas, mas nós temos que combater, procurar cada dia ser um pouco melhor. Amém?
Então vamos encerrar que já está dando 20 minutos. Ó Deus Todo-Poderoso, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Nós te agradecemos, dai-nos o dom da sabedoria. Glória a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente. Até a próxima.